Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma Mente. Se você assistiu e se encantou com nossa última minissérie, Neville Goddard Revelado, a série definitiva sobre manifestação da realidade, prepare-se que o vídeo de hoje inicia uma nova minissérie que aprofunda os ensinamentos anteriores e vai te surpreender. E se eu te dissesse que existe um nome escondido nas entrelinhas da obra de Neville Goddard, que, se fosse realmente compreendido, mudaria completamente a forma como você entende a manifestação da realidade, um nome que aparece de forma quase casual em alguns relatos, sem destaque, sem explicação profunda, como se fosse apenas um detalhe biográfico, quando na verdade é a raiz de tudo. Esse nome é Abdallah. Pouca gente percebe, mas Neville nunca surgiu sozinho. Antes de falar sobre imaginação criadora, estados de consciência, lei da assunção, riqueza e abundância como reflexo interno, houve alguém que o treinou silenciosamente. Um homem que não escreveu livros, não fundou escolas espirituais, não deixou métodos organizados, nem buscou discípulos. Ainda assim, foi justamente ele quem moldou a mente, que depois ensinaria milhões. Sem Abdallah, simplesmente não existiria a forma como hoje compreendemos os ensinamentos de Neville Goddard. E aqui já nasce a primeira quebra de expectativa, porque estamos acostumados a acreditar que todo grande ensinamento vem acompanhado de obras, registros, sistemas claros, nomes reconhecidos. Abdallah não deixou nada disso. O que ele deixou foi algo muito mais silencioso e poderoso: uma mudança de posição interna. Ele não ensinava técnicas de manifestação, não alimentava esperança, não estimulava visualizações fantasiosas. Ele ensinava consciência, ensinava o estado de ser a partir do qual toda manifestação acontece. Talvez, por isso, ele tenha permanecido quase invisível. Em um mundo que busca fórmulas, Abdallah oferecia responsabilidade. Em uma época, e também hoje, em que as pessoas querem saber como conseguir, ele apontava para quem você está sendo. E isso não vende fácil, não viraliza rápido, não cria seguidores apaixonados por promessas. Cria algo mais raro, cria autonomia interna. Quando Neville menciona Abdallah, ele o faz com respeito profundo, quase reverente, mas nunca entra em longas explicações. Não porque faltasse importância, mas porque o que Abdallah ensinava não cabia em explicações longas. Era algo que precisava ser vivido, assumido, sustentado internamente. A memória desse mestre não vive em livros, mas na estrutura de consciência que Neville passou a expressar depois. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão intrigante. Como o mentor do mentor permaneceu oculto? Como alguém tão decisivo pôde atravessar o tempo quase sem ser citado? E, mais importante, o que exatamente ele ensinava que era tão diferente de tudo o que vemos hoje quando se fala em manifestação, poder da mente subconsciente e transformação mental? É aqui que essa minissérie começa de verdade. Porque para entender Abdallah, primeiro precisamos olhar para quem ele foi, de onde veio e por que seu nome nunca foi feito para ser famoso, apenas reconhecido por quem estava pronto. E é exatamente esse fio que vamos puxar agora, entrando no contexto histórico e na figura quase mítica desse homem, que mudou tudo sem deixar rastros visíveis. Quando falamos de Abdallah, é importante ajustar imediatamente a lente com que estamos olhando. Ele não era um mestre espiritual no sentido popular que a gente aprendeu a consumir. Não havia performance. Não havia suavização da verdade. Não havia discurso para agradar. Neville descrevia Abdallah como um homem etíope, vivendo em Nova York, profundamente enraizado no cristianismo esotérico, na Kabbalah e na leitura simbólica da Bíblia, não como religião, mas como um manual psicológico da consciência humana. A imagem que surge é quase arquetípica. Um homem firme, direto, absolutamente seguro do que dizia. Não havia dúvida em sua fala, porque não havia separação interna entre o que ele compreendia e o que ele vivia. Abdallah não falava de manifestação da realidade como algo a ser alcançado no futuro. Para ele, a realidade já estava decidida no estado de consciência assumido agora. E isso muda tudo. Não existe ansiedade quando se entende isso. Não existe espera. Não existe negociação com o mundo externo. Enquanto o espiritualismo da época começava a se diluir em promessas vagas, pensamentos positivos e rituais externos,
Abdala seguia na direção oposta. Ele não ensinava técnicas de manifestação, não incentivava visualizações repetitivas, nem exercícios mentais para convencer o subconsciente. Ele ensinava postura interna, ensinava identidade, ensinava que o estado mental de abundância não nasce de desejar riqueza e abundância, mas de assumir-se como a fonte da experiência. Isso fazia dele uma figura desconfortável. Abdala não consolava o ego espiritual, não oferecia atalhos emocionais, não suavizava o choque da responsabilidade criadora. Para ele, o poder da mente subconsciente não era algo a ser ativado, mas reconhecido. Você já está criando. A única pergunta é a partir de qual estado? Essa clareza brutal é o que dava a ele uma autoridade silenciosa, quase ancestral, como alguém que não precisava provar nada porque não buscava validação. Existe também um contraste simbólico forte aqui. Um homem africano, profundamente erudito nas tradições místicas judaico-cristãs, vivendo no coração de Nova York, ensinando um cristianismo não religioso, e sim psicológico. Um Cristo não externo, não histórico, mas interno, vivo como consciência criadora. Para muitos, isso era avançado demais. Para outros, era simples demais. E é justamente nesse ponto que Abdala se distancia do misticismo fantasioso e se aproxima de algo muito mais radical, a verdade direta sobre pensamento e realidade. Ele não queria seguidores. Queria que as pessoas parassem de se comportar como buscadoras. Por isso, seu ensinamento não se espalhou em livros ou escolas. Ele se espalhou de uma forma muito mais seletiva, quase iniciática, através de quem estava disposto a abandonar desculpas internas. E é exatamente esse tipo de ensino que vai se tornar ainda mais claro quando entendermos como Neville Goddard chegou até ele. E por que o primeiro encontro entre os dois foi tão estranho, tão desconcertante e tão decisivo para tudo o que veio depois. E antes de avançar, deixa eu te pedir algo simples, mas muito importante para que esse tipo de conteúdo continue existindo. Se essa história já está te fazendo enxergar Neville Goddard por um ângulo diferente, se você sente que existe algo mais profundo sendo revelado aqui, deixa agora o seu like. Isso sinaliza para o algoritmo que esse conhecimento precisa alcançar mais pessoas que estão prontas para ouvir aquilo que quase nunca é dito. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa minissérie. O que estamos construindo aqui não é conteúdo solto, é uma jornada. Cada vídeo se encaixa no outro. E o que vem a seguir aprofunda ainda mais esse ponto de origem que quase ninguém conhece. Ainda nesse vídeo, você vai entender como Abdala entrou na vida de Neville em um momento decisivo e por que o primeiro encontro entre eles não foi acolhedor, nem gentil, mas transformador. É ali que o verdadeiro treinamento começa. Neville chegou até Abdala não como alguém curioso, mas como alguém em ruptura. Era um momento de crise real, silenciosa, daquele tipo que não aparece para os outros, mas corrói por dentro. Ele buscava respostas, direção, algum tipo de luz que explicasse por quê. Apesar de todo o esforço, estudo e desejo, a vida parecia travada. E então, acontece o encontro. Nada de recepção calorosa, nada de acolhimento espiritualizado. Abdala olha para Neville e solta, seco, direto, quase desconcertante a famosa frase: "Você está 6 meses atrasado." Imagina ouvir isso quando você sente que já está atrasado para a própria vida. Mas ali não havia sarcasmo nem descaso. Havia leitura. Abdala não estava falando de calendário, de relógio ou de compromissos externos. Ele estava apontando algo muito mais profundo. Neville estava vivendo hoje um estado de consciência que deveria ter sido assumido meses antes. O atraso não era no mundo, era no seu interior. Esse momento quebra completamente a lógica de Neville, porque tudo o que ele sabia até então sobre espiritualidade ainda estava preso à ideia de processo, de tempo, de esforço progressivo. Abdala não explicou, não justificou, não suavizou. Ele apenas afirmou, como quem diz: o que você busca já era seu, mas você insiste em habitar um estado antigo, e é exatamente aí que algo se reconhece entre eles. Não como mestre e aluno no sentido comum, mas como alguém que vê e alguém que está pronto para ser visto. A partir desse encontro, começa um treinamento
que não tinha nada de confortável. Abdallah não ensinava para agradar, não explicava para convencer, não dava técnicas para entreter a mente. Ele treinava posição interna, estado, consciência. Neville passa a frequentar sua casa, ouvir suas correções, ser confrontado em cada tentativa de negociar com a realidade. Sempre que Neville reclamava de circunstâncias, Abdallah voltava ao mesmo ponto. Você está reagindo a efeitos, não assumindo a causa. E aqui entra algo que talvez toque você diretamente. Quantas vezes você também já buscou respostas, quando na verdade precisava mudar de estado? Quantas vezes tentou entender mais, aprender mais, consumir mais conteúdo, quando o que faltava não era informação, mas posicionamento interno? Abdallah não via pessoas como histórias ou problemas. Ele via estados de ser em operação, e falava com esse nível de precisão. Esse encontro não foi casual, nem romântico. Foi um choque de consciência, um chamado interno, reconhecido por alguém que sabia exatamente o que estava vendo. E o mais importante, aquele 6 meses atrasado não foi uma crítica ao passado de Neville, mas um convite silencioso para abandonar quem ele estava sendo até então. Porque a partir dali, o treinamento não seria sobre imaginar para conseguir algo, mas sobre sustentar um estado mesmo quando tudo ao redor dissesse o contrário. E é justamente isso que começa a ficar ainda mais claro no próximo ponto. Quando entendemos como esse treinamento funcionava na prática e por que Abdallah era tão inflexível com a realidade externa. Então vamos entrar agora nesse ponto que para muita gente passa despercebido, mas que sustenta tudo o que vem depois. Abdallah nunca treinou Neville para manifestar coisas. Essa é uma leitura superficial, quase moderna demais, do que realmente acontecia naquele quarto simples, silencioso e absolutamente exigente. O treinamento invisível não era sobre resultados externos, era sobre integridade interna. Abdallah ensinava Neville a assumir estados de consciência como fatos consumados, com uma seriedade quase implacável. Para ele, imaginar não era fantasiar, desejar ou visualizar algo bonito. Imaginar era agir, era ocupar, agora, o lugar de quem já é. E é aqui que muita coisa começa a se inverter, porque quando Abdallah falava de imaginação, ele não falava de esperança, ele falava de posição. A fé nesse contexto não era acreditar que algo poderia acontecer, era saber, sem negociação interna, que aquilo já estava estabelecido em um nível mais profundo da realidade. Por isso, ele não discutia possibilidades. Ele encerrava conversas. Quando Neville dizia que ainda não via sinais, Abdallah simplesmente respondia: "Quem disse que você precisa ver?" E esse tipo de resposta não era rudeza. Era treinamento de consciência. Esse treinamento exigia silêncio interior. Exigia abandonar o hábito humano de observar o mundo para decidir quem se é. Abdallah ensinava o oposto. Você decide quem é, e o mundo se reorganiza depois. A imaginação, então, deixava de ser um refúgio mental e se tornava o próprio ato criador. Não como metáfora, mas como função. Um movimento real da consciência assumindo forma antes da matéria. É importante perceber isso. Neville não saiu dali com técnicas. Ele saiu com um eixo interno completamente deslocado. O que mais tarde virou palestras, livros e conceitos organizados nasceu desse convívio direto com alguém que vivia o ensinamento. Não apenas explicava. Abdallah não persuadia, ele não motivava. Ele exigia a coerência entre o estado assumido e a postura interna. Se você dizia que era, então agia como quem é. Inclusive no silêncio. Inclusive quando ninguém estava olhando. E talvez esse seja o ponto mais complicado e mais poderoso. Desse treinamento invisível, não havia plateia, não havia reforço externo, não havia aplauso espiritual. Era fé como posição interna absoluta, uma consciência treinada para não recuar, não negociar, não oscilar emocionalmente diante das aparências. É dessa raiz que nasce tudo o que Neville depois ensinaria sobre estados, identidade, sensação de realidade e imaginação como fato. Mas há algo ainda mais profundo que começa a emergir aqui, algo que não aparece claramente nos livros, apenas nas entrelinhas, porque esse treinamento não formava apenas manifestadores conscientes.
Ele formava uma nova relação com o eu, com a percepção de quem realmente está no comando. E é exatamente aí que começamos a tocar em algo que muda completamente a forma como tudo isso é vivido na prática. Então talvez agora fique mais fácil entender por que Abdala quase não é citado, e por que isso, longe de ser um detalhe histórico, é parte essencial do ensinamento. Abdala nunca escreveu livros, nunca fundou escola, nunca buscou discípulos, nunca quis ser lembrado. Ele não estava interessado em seguidores, estava interessado em transformação. Sua obra não foi deixada em papel, foi impressa em consciências, e isso muda tudo. Abdala ensinava para desaparecer. Ele não queria ser referência. Não queria virar autoridade externa. Não queria que ninguém dependesse dele. Seu método era formar pessoas que não precisassem mais de um mestre. Por isso ele aparece apenas de forma discreta nos relatos de Neville Goddard, quase como uma sombra silenciosa por trás de tudo. Não porque fosse menos importante, mas justamente porque cumpriu seu papel com perfeição. Quem aprende a assumir o estado não precisa mais olhar para fora. Esse é um ponto profundo e, para muitos, não favorável. Vivemos numa cultura que valoriza nomes, marcas, seguidores e reconhecimento. Abdala operava no sentido oposto. Ele ensinava o cristianismo esotérico na sua forma mais pura. O reino não vem com aparência exterior. Nada de holofote, nada de diluição, nada de concessão ao ego espiritual. Seu legado só pode ser percebido por quem olha com atenção para a origem, não apenas para o que ficou famoso depois. E é exatamente por isso que compreender Abdala importa tanto, porque ele representa a fonte não diluída de tudo o que Neville ensinaria mais tarde. Antes das técnicas, antes das explicações, antes das palavras organizadas, existia uma posição interna radical: assumir o estado, sem negociação com a realidade, sem pedir permissão às circunstâncias. Quem entende Abdala começa a perceber Neville de outro lugar, mais profundo, mais implacável, mais libertador. No próximo vídeo dessa minissérie, a gente entra diretamente no ensinamento central de Abdala, não como conceito, mas como posição viva de consciência, o ponto onde tudo começa e onde quase ninguém tem coragem de permanecer, que é assumir o estado. Agora, se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu assumo. Isso não é só um comentário. É uma posição interna. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa acessar esse nível de entendimento. Alguém que está pronto para parar de buscar fora. E se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo dessa minissérie, porque é nele que a origem se revela por completo. E esse foi o primeiro capítulo da minissérie Abdullah Revelado, o mestre oculto por trás de Neville, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado e até a próxima.